Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Gostaria de agradecer a atenção de vocês e gostaria de agradecer também aos irmãos que fizeram possível esse culto. Amém? Que nós venhamos tirar proveito, que nós venhamos estar aprendendo cada vez mais com as adversidades. Amém, irmãos? Nesse momento eu gostaria que vocês acalmassem o coração de vocês e prestassem atenção no que o Senhor tem a nos dizer, tanto através da minha vida quanto através da vida dos irmãos que vão estar ministrando aqui nesse culto. Amém? Que nós venhamos obedecer as orientações do Ministério da Saúde, as orientações do prefeito, das autoridades e as orientações das nossas autoridades espirituais do nosso ministério, amém? Como ministra do louvor, se eu fosse cantar, ministrar um louvor aqui nessa noite, eu ministraria esse hino que nós temos cantado nos últimos fins de semana, que diz que nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das mãos dele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Amém? Que nós venhamos todavia fazer a diferença no meio dessa geração que está totalmente sem direção, que nós temos visto, por aí na televisão, pelas ruas. O que acontece é um povo desesperado, um povo que está brigando por causa de álcool, gel, brigando por causa de máscara nas farmácias, brigando por causa de comida. Os estoques dos mercados estão todos baixos e o desespero, o caos tomou conta, tanto não só quanto do país, do Brasil, quanto do mundo inteiro. E infelizmente nos próximos meses isso tende a piorar. E nós, como a Igreja de Cristo, esse é o momento em que nós temos que fazer a diferença no meio dessa geração. Nós temos que agora mostrar o porquê que nós servimos a Deus, mostrar qual é a diferença que tem entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, consolar aqueles que choram, ajudar os órfãos, as viúvas. Eu creio que nesse momento ainda não está faltando nada, mas vai começar a ficar numa situação difícil. Muita gente está desempregado já, tem muita gente que fecharam seus comércios porque não pode estar aberto, e nós temos que nos preparar, tanto materialmente, quanto espiritualmente, quanto fisicamente. Nós fisicamente precisamos estar com o sistema imunológico bom, estar se alimentando bem, estar evitando a transmissão, evitando se contaminar com esse vírus, porque esse vírus, a característica dele é a característica do inimigo. Ele procura uma oportunidade de estar dentro do indivíduo para ele se proliferar. E o inimigo não é diferente disso. Ele procura corpos para acabar com a vida, para dizimar a vida das pessoas. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Esse vírus é um inimigo também, em que nós temos que estar preparados, vigiando, tanto no ponto de vista do nosso organismo, se alimentando bem, vigiando a higiene, a lavagem de mãos, que é muito importante, e vigiando também o nosso espírito, a nossa alma tem que estar saudável também. Nós temos que estar em oração, buscando a palavra do Senhor, estudando, mesmo que em casa, que nós não venhamos desfalecer, tanto físico quanto espiritualmente. Amém, irmãos? E nessa noite eu fiquei buscando que versículo
Senhor, eu vou ler, que versículo eu vou falar, que palavra eu vou trazer como ministra de louvor. E o Senhor, Ele me deu aqui em 1 Pedro, vamos abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículos, a partir do 5 até o versículo 11, amém? Eu vou ler aqui com vocês, leiam juntamente comigo, amém? Meditem nessa palavra. O título desse capítulo diz assim: Conselhos para o povo de Deus que somos nós, amém? Vocês jovens sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre e amém. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Que nós venhamos vigiar tanto a nossa alma, porque confinamento é algo que pode chegar a adoecer a nossa alma, se nós não cuidarmos dela, se nós não estivermos buscando na palavra, se nós não estivermos buscando em oração, em jejum. Esse é o momento em que nós, como igreja, temos que mostrar aqui fora o que nós aprendemos lá dentro, daquelas 4 paredes, dentro da instituição igreja. Nós, como igreja, nós temos que fazer a diferença no meio dessa geração que está desesperada. Essa geração está desesperada. Realmente, até a classe médica, os cientistas estão desesperados, procurando uma cura para essa doença, procurando recursos para lidar com essa doença, porque essa doença ela tem acometido o sistema respiratório inferior, então ela vai direto no pulmão, o vírus tem atacado diretamente o pulmão, e isso faz com que muitas pessoas precisem ser entubadas, e para ser entubada precisa estar dentro de uma UTI, e nós não temos leitos de UTI suficiente nem para os nossos doentes de outras doenças. Imagine para um vírus desse que em dias ele aumenta tanto. Então é muito importante também que nós estejamos em casa para que ele perca força, para que esse vírus ele perca força. E geralmente a evolução é que durante 3, 4 meses ele vai perdendo força, depende de nós, nós não estarmos na rua, não estarmos nos aglomerando, evitar de transmitir o vírus para pessoas que são imunodeprimidas, os idosos. E aí imunodeprimido não são só os idosos. Tem gente que acha que porque não é idoso pode estar por aí andando nas ruas, e não é assim. Uma pessoa que tem gripe, frequentemente, ela é imunodeprimida. Uma pessoa que tem diabetes, ela é imunodeprimida. Pessoas que têm sistema cardiorrespiratório comprometido, ela é imunodeprimida. Pessoas que têm asma, bronquite asmática, então, estão propensos a ter uma evolução ruim dessa doença. Para muitos, esse vírus pode passar como uma gripe, se a gente estiver prevenido, com os nossos sistemas imunológicos bons,
se alimentando bem. Mas infelizmente para muitos que não fizerem isso, isso será fatal. E mesmo que seja fatal, nós temos que ter a certeza da salvação, nós temos que ter a certeza da vida eterna. Eu, como enfermeira também, sou enfermeira do Banco de Sangue lá da Santa Casa de São Paulo, e o que eu tenho visto nessa semana que se passou, mais ou menos de 850 a 900 pessoas estiveram ali doando sangue. Muitas pessoas têm um gesto altruísta, um desejo de ajudar o próximo e repor os nossos estoques, mas porém existem muitos também que estão pensando que se estiver doando sangue, eles vão ter uma testagem do Covid-19 para ver se tem ou não o vírus, e não é assim. Nós não temos testagens suficientes ainda no Brasil e no mundo inteiro, né? Espero que nesses próximos meses nós sejamos mais conscientes, nesses próximos meses nós estejamos aqui preparados, nos preparando na palavra de Deus para evangelizar.